Esta é a parte 11 da aula MOST, do conceito à aplicação. A apresentação da prescrição MOST em todos os seus detalhes, com todo o histórico que já foi feito nas aulas anteriores, com todo o conceito sobre torque e angulação, com todo o conceito sobre a aplicabilidade, principalmente dos torques, com relação a restringir efeitos de mecânica, corrigir efeitos de mecânica, aceitar efeitos de mecânica ou mesmo corrigir posicionamentos individuais, que é o uso do torque passivo, do torque restritivo ou resistente e do uso do torque ativo de movimentação efetiva das raízes dos dentes, né, de cada dente individualmente. Nós fizemos nas partes anteriores, falamos dos torques e angulações dos incisivos superiores, o porquê que nós escolhemos aqueles valores de torque e angulação, dos incisivos inferiores, dos caninos superiores e inferiores, e agora, nesta parte 11, nós trataremos da prescrição de pré-molares. E é de fato que a maior parte das variações de prescrição dos autores que são publicadas, elas se baseiam muito nos dentes anteriores, incisivos e caninos, né? E por que essas variações, elas são concentradas, elas são mais importantes, elas variam mais nos dentes anteriores, apenas nos dentes anteriores. Existe uma razão importante para isso que tem a ver com a oclusão funcional. Por quê? Dentes posteriores, pré-molares e molares, nós não podemos brincar muito, né? Nem com a angulação e nem com o torque. Nós não podemos ter dentes pré-molares e molares com torques excessivamente vestibulares ou excessivamente linguais, porque isso implica em ter cúspides palatinas e vestibulares em alturas diferentes e isso compromete a boa intercuspidação. Isso é válido para pré-molares e é válido para molares também. Essa variação de inclinação, ela já é muito mais bem aceita nos dentes anteriores, inclusive nos caninos, porque eles não são intercuspidados, eles são justapostos. Então, a gente consegue uma variabilidade maior. Já na região de prés e molares, isso não é possível. A mesma coisa a gente pode falar em relação às angulações. Porque se nós tivermos dentes muito angulados para mesial ou para distal na região de pré-molares e molares, nós vamos desencontrar as cristas marginais, os pontos de contato desses dentes. E isso interfere também em contatos prematuros na região posterior e mesmo até uma questão de ameias interproximais alteradas que favorecem o acúmulo, né, a impacção de alimento. Então, também em relação às angulações, nós não podemos ter variações importantes. No entanto, nós temos que ter a noção de que tanto a abordagem para algumas más oclusões e de movimentações dentárias se modificaram ao longo dos anos. Um exemplo disso são as expansões, né? As expansões elas eram muito pouco aceitas lá no finalzinho da era Edgewise, início do Straightwire, porque acreditava-se que principalmente o arco inferior mandibular ele tinha uma estrutura de formato de arco, de tamanho de arco, que não poderia ser movimentado, não poderia ser alterado, porque isso violaria a estabilidade pós-tratamento. Hoje a gente já não pensa assim, né? As expansões elas são feitas muito mais frequentemente hoje por meio da disjunção e inclusive desinclinação dos dentes posteriores e inferiores, e a nossa referência passou a ser uma referência basal, uma referência de borda wala, muito mais do que um formato do arco dentário promovido pelo posicionamento dental, porque hoje a gente enxerga que os dentes posteriores eles podem estar com as suas inclinações alteradas por conta da maloclusão, por conta de uma atresia maxilar que força uma excessiva inclinação, um torque excessivo dos dentes posteriores para evitar uma possível, a função mesmo, evitar uma possível mordida cruzada posterior, certo? Então, existem variações, assim como a gente também faz pequenos ajustes de angulação. Além disso, todas as prescrições que foram desenvolvidas, que foram pensadas em restringir efeitos de mecânica, de extração, ou mesmo de correção de classe 2 ou de classe 3,
elas foram muito mais pensadas no sentido antero-posterior do que no sentido transversal. Então, sempre se pensou na correção de apinhamentos, de protusões dentárias, fazendo uma retração anterior. Então, sempre se pensou na perda de torque dos dentes anteriores, na perda de angulação dos caninos, mas nunca se pensou muito no sentido vestíbulo-lingual, desses ajustes transversais, tanto nas mecânicas de extração de premolares, quanto nas mecânicas corretivas de classe 2 e de classe 3. E também as discrepâncias esqueléticas, elas foram de uma certa forma negligenciadas ao longo dos anos. Então, se corrigia a classe 2 ou classe 3 há 30, 40 anos atrás com extração de premolares. Então, se era uma classe 3, se camuflava a correção com extração de prés inferiores. Se era uma classe 2 esquelética, com uma retrusão mandibular, muitas vezes se tratava com extração de 2 premolares superiores, também no sentido antero-posterior. Não se pensava em aceitar compensações transversais, como a gente comentou na parte 10 dessa aula, falando do canino menos torqueado para o classe 3, o canino superior, né? E o inferior mais torqueado para lingual, né? Falando do canino mais torqueado superior para classe 2 e o inferior menos. Isso também é válido para premolares e molares. Então, a gente também pode, dentro de dentro de certo limite, né? Como a gente disse, porque a intercuspidação é importante. Então, dentro de um certo limite, a gente consegue pequenas variações, porque a gente encontra isso na natureza. Pacientes que chegam para tratamento classe 2 ou classe 3 já muitas vezes apresentam essas compensações. Já tem dentes posteriores e inferiores muito torqueados para a lingual para compensar uma mandíbula larga, maior em relação à maxila e vice-versa. Então, a gente encontra isso propiciado pela própria função. Então, dentro de uma ortodontia mais moderna, de uma ortodontia mais contemporânea, nós sabemos que existem esses ajustes transversais que se referem a mudanças de torque dentro de determinados limites, certo? Então, é por isso que, atualmente, a gente pode conversar sobre um pouco de variabilidade nesse torque. E um outro ponto importante é o nosso conhecimento, por isso fiz questão de dar tantos conceitos para vocês, o nosso conhecimento sobre as limitações de leitura de prescrição. Especificamente quando se trata de torque, nós sabemos que existe uma folga do fio 19/25 de aço num bracket de slot 22. Então essa folguinha faz com que a leitura que está embutida no bracket não seja 100% lida. Vocês já sabem disso, que existe uma perda aí em torno de 10 a 14 graus, 11 a 14 graus. Então, dentro desse conhecimento, dessa perda, a gente pode também criar uma certa variabilidade para privilegiar uma situação de mecânica em relação à outra. O que eu quero dizer com isso? É que se lá no trabalho de Andrews, lá na pesquisa de Andrews, e assim como o que nós fizemos em oclusão normal em brasileiros, a gente encontrar que um torque de molar é 10 graus, por exemplo, nós sabemos que um 19/25 vai entrar num slot que tem 10 graus e ele vai ficar passivo para um dente que tenha torque mais 17 ou 7, por conta dessa variabilidade de leitura, né? Podendo chegar até uma diferença de 11 a 14 graus. Então, a gente sabe que existe essa folguinha, certo? Então, diante dessa liberdade limitada, vamos chamar assim, né? Uma liberdade do fio limitada, porque a gente não pode variar muito o torque desses dentes por conta da intercuspidação, tanto faz se na minha prescrição eu aceitar os 10 graus, ou eventualmente quiser colocar 12, ou eventualmente quiser colocar 8, simplesmente por uma questão de tornar os meus brackets mais intercambiáveis e mais versáteis. E foi pensando nisso que a gente fez ajustes muito pequenos nos pré-molares e molares, justamente para, dentro dessa liberdade controlada, vamos dizer assim, a gente possa dar a esses brackets características de torque e de angulação que os tornem versáteis. Então é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje em relação aos pré-molares e na próxima aula em relação aos molares. Certo? Então, além da gente saber, né, que existem a ortodontia moderna aceita essas disjunções, também ela aceita hoje expansões dentoalveolares,
né? A introdução dos brackets autoligados mostrou isso. A dissolução de apinhamentos por meio de expansões de premolares e molares dentro de um limite controlado, dentro de uma possibilidade óssea de borda-wala, de espessura de tábua óssea vestibular, assim como os alinhadores. Quantas vezes nós não fazemos planejamentos de pacientes com alinhadores em que há uma expansão dentoalveolar? Então, a ortodontia moderna, ela aceita esse aumento do leque de possibilidades terapêuticas e que mudam e que alteram e que mexem com torque e angulação, certo? E a gente tem que pensar que se nós tornarmos os nossos brackets mais versáteis, a gente pode fazer intercâmbios inteligentes de forma que a gente possa individualizar o posicionamento dos brackets, ajustar angulações e torques, principalmente para dentes retidos e impactados. Então, exatamente, a gente poder utilizar de forma inteligente essa individualização para que eu possa tracionar dentes impactados e retidos e facilitar ou ajudar o posicionamento, a correção do posicionamento radicular desses dentes. Vimos isso na aula passada falando dos caninos. Vamos falar agora principalmente de pré-molares e também vamos voltar um pouquinho, resgatar um pouco do que falamos dos caninos, porque nós vamos falar sobre essa intercambialidade que acontece não só entre prés, mas entre prés e caninos também. Porque a curvatura da superfície vestibular da coroa dos caninos é muito parecida com a curvatura da superfície vestibular dos premolares. Então, a base do bracket de canino e prés serve muito bem um com o outro. E isso acende uma luz de que a gente pode fazer intercâmbios entre esses dentes para obter vantagens mecânicas. Então, o que nós escolhemos para os nossos pré-molares? Nós escolhemos para os pré-molares superiores, primeiros e segundos prés, uma inclinação torque de -7 e uma angulação D0. De onde nós tiramos isso? Da literatura, das prescrições já existentes no mercado. E para os pré-molares inferiores, primeiros e segundos, nós alteramos de 17, de 22 para 14 graus. Primeiros e segundos prés com angulação de 0. Qual foi o meu objetivo com essa escolha de valores? Tornar os pré-superiores intercambiáveis entre os lados direito e esquerdo, ou seja, deixar os premolares superiores com angulação 0, eu posso colar iguais, exatamente iguais, primeiros e segundos pré são exatamente iguais, eu posso colar o bracket do 15 no 14, do 14 no 15, assim como eu posso colar do 24 no 25, do 25 no 24, do 24 no 14, do 24 no 15, do 15 no 25, no 24. Os 4 premolares superiores são exatamente iguais. Não fui eu que criei isso. Outras prescrições já tinham isso. Roth já tinha isso, porque a angulação de Roth é 0 também, tá? E a gente só fez, o que nós fizemos de diferente então? Nós fizemos a mesma coisa para os premolares inferiores. Os premolares inferiores, tradicionalmente, né, tem uma diferença de torque do primeiro pré para o segundo pré. As angulações são as mesmas, do primeiro e segundo prés inferiores, mas geralmente o primeiro pré tem menos torque do que o segundo pré. Por que isso? Isso vem lá da época de Wise. Quando nós fazíamos o torque nos fios, a gente aprendeu, por estudos lá, né, antigos, bem antigos, que no arco superior, a região de primeiros e segundos prés tinham torques parecidos e eram menos acentuadamente linguais do que os torques dos primeiros e segundos molares superiores, que também tinham torques parecidos. Então, embora seja um torque progressivo lingual, os pré-superiores tinham torque parecido e os molares tinham torque parecido. Isso é o que a gente sabia dos estudos. Só que na hora que nós dávamos o torque no fio, a gente não fazia um torque primeiro e segundo pré e outro torque primeiro e segundo molar. A gente fazia aquele torque lingual progressivo. E invariavelmente, a forma como nós fazíamos o torque no fio, quem sabe da torque no fio sabe do que eu estou falando, segurávamos o alicate na região de canino, pegava o alicate na ponta do fio e torcia ele. Isso fazia com que a quantidade de torque lingual ela ia aumentando, a quantidade de torque lingual ia aumentando da distal do canino até o final do segundo molar.
Então, embora nós tivéssemos, como via de regra, que os primeiros e segundos pré-superiores eles tinham torques parecidos, na prática nós não fazíamos assim. E dava tudo certo. Dava tudo certo. Por quê? Por causa da folga do fio no slot. Então, provavelmente, a diferença do torque lingual que nós dávamos no fio no primeiro pré-superior era menor do que do segundo pré-superior, mas a diferença não era suficiente para o fio sentir. Então, acabava que na prática a gente fazia um torque lingual progressivo. Não seguíamos aquela regra. Já no arco inferior, a gente aprendeu que era um torque progressivo. O primeiro pré tinha um torque menor, depois o segundo um pouco mais, o primeiro molar um pouco mais, o segundo molar um pouco mais. E nós fazíamos exatamente isso no fio, do mesmo jeito que fazíamos para o arco superior. Então, no arco inferior, nós obedecíamos a regra do torque progressivo lingual e no arco superior, não. Então, vamos fazer o que fazíamos no arco superior, no arco inferior agora. Em vez de eu colocar no bracket do primeiro pré um torque um pouco menor e no bracket do segundo pré um torque um pouco maior, cuja diferença dificilmente o fio 19/25 de aço vai ler, porque em vez da gente deixar com torques diferentes, nós não deixamos com torques iguais também? Já que o fio não leria a diferença se eu colocar, por exemplo, 12 e 17, ele não lê a diferença. Por que não, em vez de 12 por 14, aumentar 2 graus, que não vai fazer diferença para o fio, e de 17 eu baixar para 14, que eu abaixo para 3 graus, e que também não vai fazer diferença para o fio. Para o fio não vai fazer diferença. Eu tenho um torque de menos 14, que é um torque bom para pré-molar, que varia ali entre 12 a 20 graus, então eu estou ali na média, né? Um pouco menos lingual do que a média, e que torna os meus prés inferiores também intercambiados. Então, traz uma vantagem clínica para mim, muito importante, né? E para a prática da maloclusão, do tratamento de maloclusão, não faz diferença nenhuma. Então, o que nós fizemos? Nós tornamos os torques dos prés inferiores também iguais, menos 14 no primeiro pré-molar e menos 14 no segundo pré-molar. E colocamos angulação zero também. Dessa forma, agora, também os prés inferiores, os 4 prés, 34, 35, 44, 45, são exatamente iguais. E com isso eu posso colar o direito no esquerdo, o esquerdo no direito, o primeiro no segundo, o segundo no primeiro, e eu posso fazer essa intercambiabilidade. Olha que liberdade meu paciente chegar com pré-molar caído, né, um 35 que caiu. E aí eu preciso recolar, eu vou lá na minha caixinha, não tenho mais o 35, só tenho o 44. Ótimo, eu posso colar o 44 no 35 porque eles são exatamente iguais. Olha que vantagem mecânica interessante, de prática clínica interessante, que não tem repercussão nenhuma no seu tratamento ortodôntico, tá? Além disso, percebam que, de forma intencional, ele é o dobro do torque do premolar superior. É o dobro, tá? E aí, sendo o dobro, eu sei exatamente que eu posso fazer uma inversão de brackets, então, trocar prés superiores com prés inferiores, diminuir pela metade, por exemplo, um torque de um pré inferior, que é muito difícil de fazer isso, ou aumentar o dobro do premolar, do torque do premolar superior, quando eu preciso fazer correções ativas de posicionamento radicular. Olha que interessante. E eu também posso fazer uso desses prés para corrigir posicionamento de caninos, posicionamento de raiz de caninos, quando eu quero um movimento maior de canino, tá certo? Então vamos entender, olha, essa tabela primeira aqui da esquerda é a nossa prescrição, menos 7 e 0 nos superiores e menos 14 e 0 nos inferiores, com as intenções aqui. E aqui ao lado a gente vê os dados do Andrews. Então veja que o Andrews, aqui nas coroas dentárias superiores de inclinação de torque, ele encontrou na oclusão normal menos 8, tanto para o primeiro pré quanto para o segundo pré. O segundo pré, ó, ligeiramente menos negativo. E já a nossa pesquisa em brasileiros, a gente encontrou, olha que interessante, um torque de menos 10 para os primeiros prés e menos 9,9 no segundo pré. Basicamente a mesma média. Um pouquinho superior do primeiro pré.
Vocês acham que essa diferença de 2 graus, de 1,5 grau faz diferença no fio? Nenhuma. E por que o Andrews selecionou 7 para os premolares e não 8 ou 9 ou 10? Porque os caninos tinham 7,2, está aqui, eu deixei aqui, né, para a gente poder comparar, e menos 6,7. Então ele pensava assim, se o canino tem menos 7 e o pré-molar tiver mais torque lingual, porque ele achava que a leitura do torque era 100%, o pré vai ficar mais inclinado para lingual em relação ao canino, não fica bom no corredor bucal do meu paciente, dos meus pacientes. Então, ele deixou o mesmo torque do canino. Então, ele repetiu o torque do canino para os premolares. Então, ele fugiu um pouco da média encontrada na oclusão normal. Ok, é uma conveniência clínica, é uma conveniência mecânica e que, na verdade, não faz nenhuma diferença. A gente sabe disso hoje. Já para os prés inferiores, ele encontrou menos 18,9 e menos 23, mas lembrando que isso é uma média, né? E teve uma variabilidade bem grande entre essas médias. Então, poderia ter casos ali de 10, 11, assim como casos de 30, menos 30, né? E na nossa pesquisa, a gente encontrou menos 20 no primeiro pré e menos 24 no segundo pré. A maioria das prescrições, né, naquela época, o Roth ele ainda diminuiu para menos 12 para menos 17. Por quê? Porque ele acreditava que no processo de alinhamento e nivelamento, de fechamentos de espaços, caso de extração, a gente tenderia a inclinar as coroas para lingual. Então, ele queria deixar os inferiores não tão torqueados para lingual. E se a gente reduz um pouco o torque dos pré-superiores, para ter uma boa intercuspidação, eu tenho que reduzir também um pouco o torque dos prés inferiores. Né? Nós falamos sobre isso quando falamos de caninos também na última parte. Então, se eu penso em pré-molares com um torque menos negativo, ainda que seja pouco, eu também tenho que tirar um pouco do negativo dos pré-molares inferiores para ter uma boa intercuspidação. E lembrem-se que principalmente os primeiros prés inferiores, anatomicamente, ele tem uma cúspide lingual mais, vamos dizer assim, subdesenvolvida, né? Ela é mais baixinha. Então, se o pré-molar inferior ele fica muito torqueado, ele pode não ter uma intercuspidação bonitinha, correta, ali no sulco do pré superior. Então, é interessante a gente tirar um pouquinho desse torque dos prés inferiores. E os autores fizeram isso, né? Menos 12, menos 17, por exemplo, foi o torque escolhido pela prescrição MBT. Tá? Então, ele tirou um pouco desse torque de pré-molares. E nós fizemos o quê? Nós diminuímos um pouco o torque do segundo pré e aumentamos um pouco do primeiro pré para compatibilizar, para que eles se tornassem intercambiáveis, sem que nós deixássemos que o fio sentisse. Então, de menos 12 para menos 14, não faz diferença nenhuma. De menos 17 para menos 14, não faz diferença nenhuma. Então, nós aceitamos ali próximo da intensidade que as prescrições da literatura preconizavam, só que nós fizemos pequenos ajustes sem importância clínica nenhuma para tornar esses prés intercambiáveis e tem dado muito certo, tá? Então, olha aqui, ó, a gente vai ver na questão de inclinação dos dentes superiores, nós mantivemos o menos 7. Veja que a maioria das prescrições, essa é uma tabela de inclinação que a gente utilizava quando não tínhamos a nossa prescrição para poder fazer a seleção dos brackets. Observem que nós temos aqui as prescrições Capelosa, Andrews, Roth, MBT e as prescrições de Damon, que foi de onde nós tiramos a inspiração da Most. A maioria deles usa menos 7 nos pré-superiores. Então, nós replicamos isso. E no inferior, nós temos aqui menos 17, menos 22, que são as prescrições Capelosa, indo mais lá próximo da prescrição Andrews. E nós temos aqui menos 12, menos 17 para o MBT e para o Damon, que o Damon também concorda com essa redução do torque dos prés inferiores, onde nós nos inspiramos no Damon e no MBT para fazer essas pequenas alterações e tornar a nossa prescrição com os prés inferiores intercambiáveis, tá certo? Já com relação à angulação, observe que o Andrews ele encontrou ali 2 e pouco, 2,6, 2,8 nos prés superiores e nós encontramos uma angulação até um pouco maior, de 3 e 4.
Só que é consenso também na literatura e entre as prescrições mais atuais que os pré-molares superiores, exatamente para ter uma boa intercuspidação e para ajudar no encaixe de classe 1, é melhor que eles fiquem verticalizados na base óssea. Eles fiquem mais próximos de zero do que angulados. E os bractes dos pré-molares, já é também isso consenso na literatura, que é onde a gente mais erra a colagem. Quando a gente vai posicionar os bractes dos pré-molares, é muito difícil a gente acertar exatamente o longo eixo do pré, até pelo nosso campo de visão. Então, se nós tivermos angulações eradas, em que a gente possa se basear na superfície oclusal do dente, não necessariamente no longo eixo da coroa dos pré-molares, a gente erra menos, né? Porque a gente faz uma colagem como se fosse um edgewise, a gente se baseia na superfície oclusal dos pré-molares e eu colo ali o slot paralelo ao oclusal, porque ela vai ter angulação zero, vai ficar com angulação zero, tá bom? Já nos dentes inferiores, a angulação é menor, 1,2 no primeiro pré e 1,5 no segundo pré no estudo de Andrews, e na nossa pesquisa 1 e 3,4. E também nos pré-molares inferiores, alguns autores mantiveram uma angulação de 2 graus e alguns tiraram para zero. Agora pensa comigo, se na oclusão normal, numa amostra de oclusão normal, tanto na de brasileiros quanto na do Dr. Andrews, as angulações dos pré-molares superiores são maiores do que as angulações dos pré-molares inferiores, por que eu vou zerar a angulação do pré-superior, porque acredita-se que a intercuspidação é melhor, e eu vou deixar angulado o pré-inferior? Se na oclusão normal acontece exatamente o contrário, o pré-superior é mais angulado para mesial, né, coroa com a superfície oclusal um pouquinho mais para mesial do que a superfície cervical. Se na oclusão normal o pré-superior é mais angulado do que o pré-inferior, por que eu vou tirar a angulação do pré-superior e eu vou manter o pré-inferior angulado? Não faz muito sentido em termos de intercuspidação. Então, nós também zeramos a angulação dos pré-inferiores, como fez Roth e como fez aqui o Capelosa Minos. Então, nós seguimos aqui na questão da angulação dos pré-inferiores, nós seguimos Roth. E com relação aos pré-inferiores, nós seguimos praticamente todo mundo, né? Quase todo mundo zerou a angulação de pré. Então, no meu pensamento, se eu vou zerar a angulação dos pré-superiores e na natureza, na oclusão normal, eles são mais angulados que os inferiores, se eu tiro do superior, eu tenho que tirar do inferior também, para que eles se relacionem da melhor forma possível. E tirando também a angulação dos inferiores, eu possibilito a intercambialidade, porque aí os 4 pré-molares inferiores têm o mesmo torque, a mesma angulação, facilitando o meu estoque, facilitando a minha utilização. Então, os pré-molares superiores e inferiores ficaram os superiores com menos 7 de torque e os inferiores com menos 14 de torque, que eu sei que é exatamente o dobro, dá até para a gente lembrar fácil isso, né? É mais fácil até de decorar. E todos os prés, tanto superiores quanto os inferiores, têm 0 graus de angulação. Isso é bom para a classe 1, é bom para a classe 2 e é bom para a classe 3. Bom para a classe 1 porque é muito próximo da norma, muito próximo do que a gente tem na literatura, né? A literatura, a maior parte das prescrições tem 0 de angulação no pré-superior, tem menos 7 de torque. E as prescrições mais modernas no arco inferior tem menos 12, menos 17, que é muito próximo de menos 14, que não faz nenhuma diferença mecanicamente para o fio. E tem 0 de angulação, né? É bom para a classe 2 porque você consegue ter uma compensação preservada, no caso do arco superior, né? E também no arco inferior, porque você tem o slot play, então você não vai ter grande variação do torque desses dentes. E é bom para a classe 3 pelo mesmo motivo. A compensação vai ser aceita pelo slot play. Então, se você usar muito elástico de classe 3, muito elástico de classe 2, se fizer uma retração anterior com extração de pré-molares, fizer uma disjunção superior, fizer uma desinclinação de dentes posteriores, como os valores da prescrição em relação a torque, tanto dos pré-superiores quanto dos pré-inferiores, são muito próximos da norma, e tem o slot play, ele vai aceitar os efeitos da mecânica com muito pouca variabilidade. E isso é bom para intercuspidar. Deu para entender isso? Do mesmo jeito que nós falamos para os valores dos incisivos,
Quando você tem o valor embutido no Brecht muito próximo da norma, você entra com o fio e ele não tem capacidade de alterar significativamente a inclinação, a angulação, a inclinação, o torque desses dentes, porque os dentes já têm inclinações próximas da norma. Então o fio ele entra basicamente passivo. E quando você tem compensações de classe 2, por exemplo, dentes superiores um pouco mais torqueados, inferiores menos, ou o contrário no classe 3, inferiores mais torqueados na região de pré e pré-superiores mais abertos um pouco, essa variação de compensação, como o Brecht que está inserido, o torque, o valor de torque que está inserido no meu Brecht é próximo da norma, pela folga do slot play, essa variação de um pouco menos torque ou um pouco mais torque, compensando os erros transversais da classe 2 e da classe 3, não vai ser lida, não vai ser corrigida pelo fio. Entendem? Porque está dentro da variabilidade do slot play. Então, não vai ter nenhuma repercussão para casos simplesmente de classe 1, classe 2 e classe 3. Bom, então se não vai ter repercussão, para que eu preciso da intercambiabilidade? Nós já vamos ver por que eu preciso disso, tá? Então, as variações, a razão, né, por ter esses valores próximos da norma, tanto nos superiores quanto nos superiores, é o que a gente já falou. As variações não podem ser grandes para ter uma boa relação cúspide-fossa, certo? Então, quando que a gente vai usar a intercambiabilidade? Para que a gente precisa desses torques? Para que a gente possa individualizar. E a individualização ela vai ser mais usada para correções individuais. Quando eu tiver dentes individualmente mal posicionados, com as raízes mal posicionadas e que a gente precise de torque ativo individual. Essa é uma razão. E a outra razão da intercambiabilidade é por um motivo simplesmente prático de atendimento clínico diário, que é o poder cair o Brecht do 35 e poder colocar o Brecht do 42, 44, tá bom? Então vamos lá. Principalmente em casos de tracionamento vestibulolingual de premolares e inclusive dos caninos. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, por exemplo, se eu tiver um movimento vestibulolingual, por exemplo, premolares superiores palatinizados. Sabe quando a gente tem falta de espaço no arco? Ou o primeiro molar superior invadiu o espaço do segundo pré e o segundo pré irrompe no palato? A gente tem aquele pré-molar irrompido no palato? Quando nós tracionamos, quando nós trazemos essa coroa do pré-molar superior para vestibular, o ápice fica lá na palatina. Ele fica com torque incorreto. Eu preciso trazer a raiz desse pré-molar para vestibular. Então, eu preciso ali de um torque ativo individual. E se eu puder ter intercambiabilidade, por causa da angulação, né, e o formato da base da coroa, da face vestibular da coroa, eu posso selecionar um outro Brecht da minha caixinha para colar nesse pré-molar. Por exemplo, o pré-molar inferior colar no pré-superior, certo? Então, se eu pego o Brecht de um pré-inferior, que tem 0 grau de angulação, do mesmo jeito que o superior tem, e colar no pré-molar superior, eu dobro o torque dele. Eu passo de um torque de menos 7 para um torque de menos 14. Então, eu embuto naquele Brecht e eu dou condições naquele dente de ter uma melhora significativa no posicionamento radicular simplesmente porque eu usei um outro Brecht. Se eu trago o pré-palatinizado para vestibular, ele tem um torque vestibular. Então, aquela coroa, ela não só não tem menos 7, como ela tem algum valor positivo de torque. 0, mais 1, mais 2, mais 3, porque a cúspide palatina está baixa, está mais baixa do que a vestibular, quando eu trouxe. Então, eu tenho um torque vestibular nesse dente. Se eu ponho menos 7, ele vai corrigir, mas ele não vai corrigir totalmente por causa da folga do slot play. Se eu ponho menos 14, aí a diferença é grande. É de no mínimo 14. Então, eu forço a movimentação radicular durante o processo de alinhamento e nivelamento. Então, eu já começo, se eu sei que aquele pré-molar vai ser tracionado do palato e eu vou ter que ter eu provavelmente terei a necessidade dessa correção, eu já colo naquele pré-molar o
inferior. Qual pré-inferior? Qualquer um, porque eles são todos iguais. A única coisa é que eu tenho que lembrar daquele conceito de inversão de torque. Se eu trago, por exemplo, aí estou dando um exemplo só para a gente relembrar, um canino que está retido por vestibular, trago ele para o arco, a tendência dele é perder o torque, não ganhar o torque. Então, de vestibular eu perco o torque, do palato eu aumento o torque. Se eu tenho um canino com torque errado, muito vestibular, eu trago ele para o arco, muitas vezes apenas com a mecânica de tracionamento eu corrijo o torque dele, tá? Agora, se eu tenho um dente que está no palato e eu trago para vestibular, aí eu preciso corrigir. Então, eu consigo fazer um intercâmbio de pré-molares superiores com inferiores, então trocar o superior com o inferior, certo? Colagem de pré-molar inferior no superior. E eu também consigo fazer intercâmbio de caninos com pré-molares. Colar pré-molar inferior, bracket de pré-inferior no canino superior. E colagem de pré-molar inferior no próprio canino inferior. Então, eu posso trocar bracket de pré para canino em arcos opostos, ou eu posso colocar bracket de pré em canino no mesmo arco. Um exemplo disso que eu dei para vocês é no paciente classe 3, falei na parte 10 dessa aula, em que a gente quer um canino inferior com torque zero, eu colo o bracket do primeiro pré ou do segundo pré no canino inferior. Agora vamos ver aqui uma situação interessante. Eu tenho aqui uma tendência de transposição de um canino superior com o primeiro pré. Ó, olha aqui na tomografia. O pré-molar está bem justo para palatino em relação ao canino, tá vendo? Eu vou corrigir essa transposição. Quando eu trouxer o canino paramesial e for trazer ele para o arco, ele vai tender a perder o torque, porque ele está por vestibular. Então, olha lá, ó, como ele vai para o arco com um torque bastante negativo. Já o premolar, que está por palatina do canino, quando eu posicionar ele na posição correta dele, ele vai ficar com torque vestibular excessivo. Então, o que eu posso fazer aqui para me ajudar ortodonticamente? Eu posso colar o pré-molar, o bracket de um pré-molar inferior, tanto no canino superior quanto no primeiro pré-inferior, só que com intenções de torque diferentes. No canino, eu quero levar a raiz para o palato. No pré-molar, eu quero levar a raiz para vestibular. Então, como eu estou pegando o bracket de um pré-inferior que tem menos 14, se eu simplesmente pegar este bracket sem inverter, sem nada, e colar no dente superior, eu inverto o torque, certo? Onde eu quero o torque invertido? Se o torque é menos 14 e eu vou querer ir para mais 14, qual dente que eu preciso de torque vestibular? Qual dente eu preciso que a raiz lingualize? O canino, certo? Então, no canino, eu quero um torque de mais 14. Então, eu pego o bracket de um pré-inferior, subo ele, colo no canino superior sem inverter, ou seja, com o ganchinho voltado para o oclusal. Aqui eu estou criando um torque de mais 14, estou invertendo o torque. E com isso eu vou ter uma tendência de movimentação da raiz paralingual. Já no primeiro pré, eu quero que a raiz venha para vestibular, é o contrário do canino. Então, se eu tenho menos 14 no pré inferior, eu quero um torque lingual no pré superior. Então, eu quero manter o menos 14, eu não quero inverter o torque. Então, para não inverter o torque, para manter o torque negativo, eu tenho que pegar o bracket do pré-inferior, virar ele 180 graus, inverter ele, colar ele com o gancho para cervical. E aí eu estou colocando no pré-molar superior menos 14 de torque, tá certo? Então aí a gente vai corrigindo o torque dos dentes utilizando prescrições acentuadas. Então a gente vai, ó, levando a raiz paralingual do canino superior, melhorando esse torque que estava mais acentuado e trazendo a raiz do pré-molar para vestibular, deixando esse torque de pré-molar mais inclinado.
Então, as diferenças de torque com uma ponta de cúspide de pré aqui mais espetada e a de canino mais lingualizada, a gente percebe que elas vão se aproximando no sentido vestíbulo lingual. Então, a ponta de cúspide do canino vai saindo um pouco e a ponta de cúspide do pré vai entrando um pouco. No sentido da coroa, a gente tem, como a movimentação é mais radicular do que coronária, clinicamente a gente só vê que as pontas de cúspides estão se nivelando, melhorando uma em relação à outra. Tá certo? E isso é uma correção única e exclusivamente feita com a escolha da prescrição, com a individualização de colagem, tá? Então, aqui embaixo inicial, aqui em cima, a melhora da discrepância entre a posição das pontas de cúspides e aqui a mesma coisa, né? Embaixo em relação a em cima. Então, lembrando para vocês, para ficar bem claro que isso é muito importante. Quando eu tenho um torque aqui que é lingual no arco inferior e eu colo esse bracket no arco superior, a gente inverte a intenção de torque. Aqui eu tenho um torque lingual, em que a raiz vem para vestibular, e quando eu só subo sem inverter o bracket, eu tenho uma intenção de torque vestibular, em que a raiz vai para a lingual, tá? Então, olha só, é interessante até vocês fotografarem esse slide. Transferir o bracket de um arco para o outro sem inverter, simplesmente deslocar, altera a direção do torque de vestibular para lingual e vice-versa. Transferir o bracket de um arco para o outro invertendo com giro de 180 graus, mantém a mesma direção de torque, tá? E é isso que justifica aquela história de colar com ganchinho para cervical para oclusão. Vejamos essa paciente com essa mordida cruzada posterior. É uma paciente que tem a transposição, ó, o canino dela está no lugar do primeiro pré e o primeiro pré está no lugar de canino. Eu quero descruzar essa mordida de forma dentoalveolar e eu vou descruzar por meio de uma expansão dentoalveolar. Quando eu fizer esse movimento de vestibularização do arco superior, eu vou aumentar os torques dos dentes posteriores, certo? Eu vou tender a aumentar essa inclinação coronária. E eu vou ter que ajustar depois aqueles dentes que precisarem de ajuste de inclinação. Olha aqui o que aconteceu. O canino no lugar do pré e o pré no lugar do canino. Como é uma transposição completa, nós não vamos corrigir isso ortodonticamente. Nós vamos aceitar o pré-molar, o 14 no lugar do 13 e o 13 no lugar do 14. Só que o 14, que está no lugar do 13, ele ficou no processo de expansão e de alinhamento com um torque muito vestibular. Olha como a cúspide palatina dele está muito baixa. Eu preciso trazer a raiz desse dente para vestibular. Então, o que a gente pode fazer aqui, que nós fizemos nesse caso? Colamos o bracket de um pré inferior. Aqui, no caso, eu tomei o cuidado de ver qual é o bracket, porque como essa prescrição que nós utilizamos nessa paciente, ela não é uma prescrição que os pré-molares são intercambiáveis, eu tomei o cuidado de olhar qual era a angulação, qual era o torque que eu queria para fazer a colagem. Mas eu usei um pré inferior e foi daí que eu usei também o conhecimento para fazer a prescrição MOST para os prés e colei com uma intenção de torque lingual de coroa, onde eu quero que a raiz venha para vestibular, tá? Olha lá. Olha como está inclinado o bracket desse pré, levando a uma correção progressiva desse torque conforme a gente faz o ajuste. E a mesma coisa o canino, né? No caso, o canino, ele teve uma correção decorrente da própria mecânica de expansão, né? E o pré-molar, então eu usei um segundo pré-molar inferior que eu colei invertido no primeiro pré-molar superior, que ficará no lugar do canino. Olha lá, ó, que dá para ver novamente a inclinação desse bracket para finalizar com um torque mais adequado para este pré-molar. Tá certo? Então, a gente melhora a inclinação, a quantidade de inclinação de torque vestibular para um torque menos vestibular, aqui mais um pouco ajustado com a oclusão dessa paciente. Nós podemos
fazer uma intercambiabilidade de premolares com caninos ou com outros premolares no próprio arco. Por exemplo, quando a gente tem excesso de torque lingual de premolares inferiores, por exemplo. A gente comentou agora há pouco sobre casos que os inferiores estão muito torqueados para lingual por algum motivo e que nós precisamos levar as raízes para lingual. Aí basta nós fazermos uma colagem invertida, né? Os premolares inferiores têm um torque de menos 14, eu colando invertidos eles ficam com torque de mais 14, ajudando a essa correção. E isso pode ser feito tanto nos próprios prés quanto em caninos. Olha esse caso aqui, por exemplo, né? Eu tenho um caso de um paciente com os dentes todos inclinados aqui para a esquerda, com torque acentuado, muito acentuado de premolares e até do canino aqui do 43, né? E foi um caso em que o paciente optou-se pela extração do premolar, o paciente assim quis. Então, nós tivemos aqui uma mudança de posicionamento. O canino 43, ele ficou no lugar do 42. Então, eu precisava levar essa raiz do 43 para a lingual, tirar esse torque lingual dessa coroa, assim como eu precisava melhorar o torque excessivamente lingual do 44 e do 45, do primeiro e segundo prés inferiores do lado direito. Como que nós fizemos essa melhora? Simplesmente fazendo intercâmbio dentro do mesmo arco. Então, eu peguei brackets de premolares inferiores, essa prescrição não é a minha, então não foram exatamente o 14, mas dentro da minha prescrição, o que nós faríamos? Eu pegaria brackets de premolares com uma prescrição de menos 14 e simplesmente colaria invertidos para um torque de mais 14 nos premolares. E no canino também colocaria um bracket de premolar, emprestaria o bracket dos premolares para o canino, transformando um canino que geralmente tem nessas prescrições aí menos 11, menos 7 para mais 14, também forçando o movimento lingual da raiz desse canino, certo? Então, dessa forma, quando a gente inverte a colagem, a gente muda a direção do torque, ok? Então, eu posso fazer essa intercambiabilidade dentro do próprio arco. E aí, eu posso, por exemplo, no bracket do canino 43, que vai ficar no lugar do 42, eventualmente usar o bracket de premolar do outro lado do arco. Tanto faz, porque os premolares inferiores são exatamente iguais. Olha a diferença de torque que eu tenho aqui nos premolares inferiores, aqui na imagem superior para a imagem inferior. Olha a diferença de torque que eu tenho aqui no dente 43 da imagem superior para a imagem inferior. Olha como ele está bem mais verticalizado, simplesmente com uma individualização de colagem, onde eu inverti o bracket de negativo para positivo e emprestei bracket de premolar para canino, né? Então, essa intercambiabilidade que traz a grande versatilidade da prescrição MOST. Eu poder fazer esse intercâmbio de caninos com prés no mesmo arco, de caninos com prés em arcos opostos, de premolares nos arcos opostos e premolares entre os lados e também do mesmo arco entre os lados superior e inferior. Olha que diferença de torque que nós obtivemos, certo? Então, mostrando para vocês, mais uma vez, o nosso raciocínio no desenvolvimento da prescrição MOST, tornar uma caixinha de brackets possível de tratar a grande maioria das más oclusões, com intenções de torque passivo, restritivo e de movimentação individual. E no caso dos premolares, que é o assunto dessa parte 11 da aula, exatamente dizer que na intercambiabilidade é por uma facilidade clínica de você poder colar brackets de um lado do outro, sendo primeiro no segundo, segundo no primeiro, então uma facilidade, vamos dizer assim, prática, de atendimento, e principalmente naquelas correções que necessitariam de torques individuais ativos de posicionamento radicular, fazendo esse intercâmbio entre os arcos premolares de arcos opostos e caninos ou no mesmo arco, certo? Então, na próxima aula, na parte 12, nós vamos finalizar o conceito, a apresentação da prescrição MOST, falando dos torques dos molares.